Olá, eu sou a Leca Rocha, atriz, e interpreto seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. Eu fico super feliz com as mensagens de vocês e vamos lá então para o seu nome na história. Adriana, idade 5 anos no início da história, mas quando veio contar já tinha mais de 40 anos. Brasileira. Eu nunca tive pai. A minha mãe às vezes contava a história de que ele já tinha perdido a vida e outras vezes me dava uma ideia de que ele ainda estava vivo, mas ela não queria me apresentar. Isso mais pra frente, quando eu cresci. Mas nessa fase que eu era pequena, eu tava com 5 anos, eu não tive a presença do meu pai nunca. E a minha mãe, ela começou a ficar um pouco depressiva. A maioria dos detalhes que eu vou trazer aqui pra vocês, alguns são das minhas lembranças e outros de uma vizinha que acompanhou toda a situação e que depois que tudo acabou, entrou em contato comigo e nós conversamos sobre. Eu vivia no momento em que a minha mãe, ela só tinha muito sono, ela só queria dormir, ela não se alimentava direito, então eu também não. Ela não tinha força de ter nenhum tipo de higiene, tomar banho, escovar os dentes, o cabelo, trocar de roupa. E assim ela fazia comigo também. A vizinha começou a perceber que a gente não saía na rua pra nada. E minha mãe tinha que trabalhar e tal, então ela era mantida pela família, por parte de mãe dela, só que ninguém ia muito visitar. Então a minha vizinha começou a ir lá pra ver o que estava acontecendo e a cuidar de mim e ajudar minha mãe no que ela podia. Não era sempre, mas pelo menos 1 ou 2 vezes na semana eu tomava banho quando essa vizinha tinha tempo. Mesmo assim, a minha mãe não deixava que eu fosse para casa dessa vizinha, coisa que a vizinha tentou várias vezes. E aí, com o tempo, a frequência da vizinha começou a aumentar na nossa casa, porque ela percebeu que eu não me alimentava, que eu não tinha ajuda nenhuma. Até que um belo dia, assim, do nada, não sei te dizer quanto tempo eu fiquei nisso, a minha mãe me chamou para tomar banho. Nós tomamos banho juntas. Nesse banho ela chorou muito, muito, muito. E a partir daquele dia tudo mudou. Ela começou a cuidar da casa, a arrumar o cabelo, a procurar trabalho, a me dar comida. Deu tudo certo, assim, mas foi realmente não em um passe de mágica. E ela começou a reformar um quarto que ela fez tipo como se fosse um escritório. Só tinha a mesa no meio, o computador, mas ela queria, assim, decorar as paredes, que ficasse um ambiente visivelmente bonito. E no começo, eu muito pequena, realmente não entendia pra quê. Ela começou a ficar muita parte do tempo dela sentada ali no computador. Poderia ser trabalho, mas não. Na verdade, ela tinha conhecido uma pessoa online. Depois eu entendi que essa pessoa fez parte dessa mudança no humor na vida dela. Só que ela estava fissurada em ficar na frente daquele computador. E eu entendia o quê? Que ela ficava muito tempo conversando com a tela do computador, ao invés de conversar comigo, ou quando eu chamava, ela também não dava muita atenção. E aos poucos eu via ali minha mãe dançando, se movimentando na frente daquela mesa. E ali ela fazia poses também. Eu não entendia muito do que era e isso vem da referência do que a minha vizinha me contou. A minha vizinha também me deu alguns arquivos, porque assim, depois que a gente saiu daquela casa, a minha mãe abandonou tudo lá. Ela simplesmente não levou nada, de tão cega que ela estava. E ela disse que a minha vizinha poderia ficar com as coisas. E uma das coisas era o tal do computador, que já estava muito devagar, mas que tinham as conversas que ela trocava com esse homem. A gente, então, ainda volta à situação dessa casa, mas para vocês entenderem como que se tem as conversas, né? Porque eu, com 5 anos, não entenderia nada sobre. Entre ois e declarações imensas de que não se podia mais ficar longe, existiam perguntas sobre a pequena, que hoje eu entendo que era sobre mim. Então, tinha uma coisa assim, a pequena tá fazendo o quê? A pequena tá vestindo o quê? O que ela gosta de comer? O que ela gosta de escutar? O que você fez com ela hoje? Então, no meio da conversa de estou com muita saudade, como vamos resolver as nossas coisas, como vamos planejar o nosso futuro, sempre tinha um questionamento sobre mim.
mim? E esse questionamento parecia ser como alguém que estava se preocupando comigo, mas na verdade eram cheios de códigos e simbologias para ele conseguir acesso a questões minhas que eu jamais acharia que poderia ser importante para esse tipo de absurdo que eles acabaram fazendo comigo. O que acontece é que existe uma rede de compra online, e aí eu vou falar aqui de pequenos, que vocês já sabem que são crianças. As pessoas que estão lá para comprar, elas exigem categoricamente todo tipo de questão. Por exemplo, como esse pequeno se veste, o que esse pequeno faz durante o dia que pode me irritar ou que pode me deixar em paz, qual é a personalidade desse pequeno para ver se me atrai ou não. E aí nós estamos falando de ser irritado, ser mais calmo, ser agitado. Então, às vezes, como que ela tá hoje? No dia. Não é pra saber se tá tudo bem ou não, é pra saber realmente como que é a personalidade e descrever isso. Pra quem não entendeu, são sites, tá? Na internet que na maioria, hoje em dia acredito que não tenha mais foto, mas na minha época sim, tinha foto, com tudo descrito da melhor forma possível sobre aquele pequeno. E às vezes, quando se estava na chamada de vídeo, aos poucos a minha mãe foi me mostrando assim: ai, olha ela ali. Ele notava, né? Olha ela ali no fundo. Ah, que bonitinha. Nossa, o cabelo é cacheado. Essas perguntas, sabe? É tipo, ai, a mãozinha, que não sei o quê. Todo tipo de pergunta tinha uma mensagem subliminar por trás para se ter algum tipo de informação sobre mim. O desejo da maioria deles são pequenas, né? Parecidas com bonecas mesmo, assim, da pele mais clara, aveludada, cabelo super bem penteado. Então, na verdade, conforme ele me elogiava, a minha mãe cuidava mais de mim, porque sabia que era uma coisa que ele achava muito bonito de se ver uma mãe cuidar do pequeno. E isso dependia muito de para que você seria usado. Eles preferiam, então, com a pele mais escura, se fosse utilizar para outros tipos de serviços, além da coisa do T grande. E aí a gente tá falando de utilizar em funções na casa mesmo, tá? De ajudar a arrumar a casa, de ajudar a entreter outros pequenos, além de se ter uma relação. Nada disso eu sabia, tá? Nem minha mãe. Eu estou passando aqui como informação de alerta para vocês. Voltando para a história, a minha mãe conheceu um angolano que era muito tranquilo, que se dizia perdidamente apaixonado por ela e que iria juntar todas as forças para ir ao Brasil, ficar com ela sem que ela levantasse um dedo para ajudar ele, porque ele, como homem, sentia que era o provedor e que tinha que resolver essas coisas. Que minha mãe seria só a rainha dele, aquela que não teria que se preocupar com nada, porque ela estaria sendo carregada, ele dizia envolvida, isso pelas conversas, nos braços dele, a ponto dela não precisar se preocupar com nada. É muito difícil que um angolano consiga vir para o Brasil e já chegar e se adaptar em condições confortáveis financeiramente falando. Então, a gente entende que isso era uma mentira, por pesquisas feitas até em notícias depois de não só esse angolano, mas outros que já estariam no Brasil há um tempo gigante, falando que moravam e que estavam em Angola e que fariam de tudo para conseguir chegar até essa mulher, para ter essa ideia de que, nossa, o que esse cara ralou e batalhou para estar aqui, então não tem por que eu não confiar nele, porque se fosse um homem interessado em alguma coisa, ele iria me pedir dinheiro, iria me pedir ajuda, iria querer se hospedar na minha casa, e não, eles mantêm uma imagem de que não precisam de nada, e essa imagem, ela é criada pelo tempo que eles já estão aqui, muito tempo, trabalhando, entre aspas, com esse tipo de serviço que nada mais é que transportar pequenos do Brasil
para outros lugares do mundo através de um site. Então, para minha mãe, ele disse que ficou mais de 6, 7 meses correndo atrás para conseguir chegar aqui no Brasil. E ele tinha casa, e ele tinha trabalho, e ele só ia até a casa da minha mãe depois de um encontro maravilhoso que eles tiveram e que então se sentiram conectados para seguir como casal. Ele ia e não ficava muito tempo, disse que não queria que eu me sentisse invadida, que tivesse toda uma naturalidade e tempo, já que ele era homem, para que eu entendesse ali que a minha mãe tinha um parceiro. Ele não fazia nada com a minha mãe dentro de casa, eles só faziam sempre fora, quando aí minha mãe me deixava com a vizinha. Ele não dava nenhum sinal de que poderia se ter algum interesse, mas com o tempo ele foi ganhando espaço, ficando dentro de casa, e aí houve um momento então dele tirar fotos minhas e aí tirar fotos juntos, sabe aquela foto que você faz, você, o seu parceiro, o seu pequeno? Eu sou pequena? Então, dessas fotos, então, ele recortava só a minha parte e ali ele já tinha um pouco de material para me apresentar para outras pessoas sem que a minha mãe soubesse. E aí vocês podem perguntar, nossa, mas como assim ela não percebeu? Isso, eles têm uma paciência imensa, tá? Então, não foi uma coisa que em um mês ele fez. Ele ficou mais de um ano com a minha mãe assim, como um parceiro normal, que tinha aceitado morar no Brasil e que faria tudo por aquela família. Nisso, ele conseguiu um material muito grande meu. E aí, gente, eu tô falando de até para vocês entenderem como que era detalhado e como que esses caras ainda pagam de exigentes na busca de um pequeno em redes sociais. Ele tinha tirado ou cortado em algum momento editado fotos separadas da minha mão, do meu pé, do meu cabelo, da minha orelha, rosto, perfil, de costas, de toda a parte do corpo que vocês possam imaginar. E eles ainda se interessam por fotos que as pessoas não têm nenhum tipo de maldade, mas que se você trabalha o olhar para ser igual ao olhar de um pedo, você começa a imaginar coisa aonde não tem. E é triste, mas é necessário que nós trabalhemos esse olhar para nós entendermos o que devemos postar ou não dos pequenos. Por exemplo, eu numa foto no sofá de casa, que eu estivesse com a perna cruzada ou não, independente de estar de saia ou não. Dependendo da pose, já dava uma ideia que serviria para ele usar como material. E aí a gente tem questões que assim, a minha mãe sempre foi muito sensata, ele nunca me deu banho. Sim, mas com a porta entreaberta, ele conseguia imagens disso, que eu só vi mais tarde. Até a alimentação era observada para entender o que iria dar mais trabalho, que eu não gostaria de comer, e o que me deixaria mais tranquila e mais aberta para receber melhor aquilo, o que quisessem fazer comigo. Então ele criou toda uma ideia de homem perfeito, de família perfeita, e quando a minha mãe estava no auge disso, ele disse que tinha que voltar para Angola. Ele sempre fazia viagens que ele dizia que era trabalho, mas elas duravam no máximo uma semana. Só que dessa vez ele teria que ficar definitivamente em Angola, e caso a minha mãe não aceitasse ir com ele, eles teriam que separar. Então ele ajoelhava, chorava, dizia que não queria ficar sem ela, mas que não poderia negar esse trabalho porque ganharia muito dinheiro e que era para ela pensar com carinho nisso, que ele iria na frente e que depois resolveria caso ela quisesse ir com ele. No fim era mentira. A minha mãe, ela não precisava ir para lugar nenhum. O trabalho não existia, ele só queria arrumar um jeito de que, quando se fosse viajar, tivesse então que tirar a minha documentação de viagem. E no meio disso, ele organizaria passaportes falsos, documentação falsas, e dependendo de até onde a minha mãe
abrisse a questão dele ser realmente o meu pai, uma autorização para que eu viajasse com ele. Quando ele chegou lá em Angola, o jogo ficou pior, porque ele começava a falar para minha mãe que a família dele tinha outras mulheres que eles gostariam que ele casasse, que ele não teria como negar de ser apresentado para essas mulheres e que ele faria o possível para que não fosse fechado nenhum tipo de casamento na vibe de acordo, porque se isso acontecesse, ele não poderia mais voltar para o Brasil e nem ficar com a minha mãe. A minha mãe tentou várias vezes casar com ele e ele dizia que não. Era mais um jeito de que ela entendesse que ele não estava interessado nos documentos do Brasil. Nada daquilo que fizesse mostrar com que ele parecesse interesseiro, ele fazia. E esse negócio de ser apresentado para outras mulheres era feito de uma forma muito absurda. Ele chegava a mostrar as fotos, a mostrar que estava na reunião, a deixar escapar que a mulher era muito bonita, que tinha muita inteligência, que era estudada, que poderia ser um bom negócio para ele e para a família pela questão financeira, que estava num padrão até muito mais alto que ele, que não aceitava nenhum dote. Coisas que pareciam que ele poderia titubear e querer casar com aquela mulher no lugar da minha mãe. E ele fazia isso de um jeito que deixava a cabeça da minha mãe com aquela pulguinha atrás da orelha de que será que ele vai ceder? Será que o amor dele é tão grande por mim que ele não vai me deixar pra trás e vai querer ficar com essa mulher? E ao mesmo tempo que ele plantava essa dúvida, ele já vinha com a firmeza de que não, imagina, mas você é o amor da minha vida, eu faço tudo por você e nada vai me fazer sair desse caminho. Isso à distância, com todas as dúvidas do que poderia acontecer, fazia com que minha mãe começasse a agir para tentar qualquer coisa para que ele mostrasse 100% de que estava com ela e de que nada ruim ia acontecer. E isso estava entre ficar muito tempo na chamada de vídeo, me mostrar todas as vezes que ele pedia, porque ele dizia que tinha muita saudade de mim, então ele queria me ver falando com ele no vídeo, que com certeza era usado para mostrar para os outros que ele estava negociando. Ele queria me ver dançando no vídeo, ele queria ver qual era o uniforme que eu tava indo, qual o cabelo que tinha sido feito, o que eu tinha me alimentado, e assim ele ia conseguindo cada vez mais conteúdo. Para quem não entendeu, esse site era como se fosse não descaradamente que se estava comprando ali pequenos, parecia mais como uma agência de crianças que estavam ali para trabalhar como modelos. Era mais ou menos assim, mas hoje em dia já se existe lugares que descaradamente você sabe que você está negociando um pequeno. Ele chegou a escrever uma carta para minha mãe, que ele disse que nesse tempo todo que ele estava lá, ele estava pensando como falar isso para ela e que ele não ia conseguir falar isso no vídeo olhando nos olhos dela, porque essas palavras, elas não saíam do coração dele. Elas saíam do destino e de como ele teria que obedecer à família dele. E nessa carta, uma carta gigante, que tem também os prints e tudo que foi conversado, ele dizia que teria sido escolhido para ficar com uma das mulheres pela família dele, pela família da mulher, que não teria como ele sair disso, que seria impossível e que ele deveria deixar então minha mãe, o amor da vida dele. Tudo isso, gente, era mentira, era só para mexer com o emocional da minha mãe e ela ficar com medo de perder ele, para quando ele pedisse alguma coisa, ela então tivesse o sim senhor automaticamente, por medo de outras experiências que tinha passado com ele e que não ficaria, e que agora, já que ela tinha conquistado, então ela não falaria não pra nada. Ele falou, leu essa carta pra minha mãe numa chamada de vídeo e deixou de conversar com ela por uma semana. Foi a pior semana das nossas vidas. Ela quase que voltou para aquela depressão que eu contei pra vocês no começo dessa história. Depois disso, ele apareceu dizendo que ele não conseguiu, pelo amor dos dois, e que ele teria então fugido da família dele e estaria pronto para voltar para o Brasil para ficar de vez com a minha mãe, que ele não queria mais que ela fosse até Angola.
Antes disso, ele colocou uma ideia de que se a minha mãe fosse lá comigo, a família dele, vendo que ela realmente tinha interesse sincero, verdadeiro, já que ela pegou um avião para ir até lá, né, conversar com a família, então a família desistiria desse acordo, desse casamento e aceitaria a minha mãe, porque a brasileira seria um negócio por causa do visto, do passaporte, de tudo que vocês já sabem que ele batia o pé de que não queria, mas que a família dele interesseira, sim, aceitaria minha mãe por causa disso. E com isso, o que ele fez? Ele fez a minha mãe tirar todos os meus documentos para que eu pudesse viajar e os documentos da minha mãe também. E ele fez com que a minha mãe abrisse, então, dele ter acesso a isso para que pudesse me levar para qualquer lugar que fosse. Então, depois ele desapareceu, apareceu e aí organizou toda a volta dele para o Brasil. Antes da volta para o Brasil, ele ainda disse que passou por uma doença muito grave e aí ele deixou a minha mãe em contato com uma mulher que ele dizia que era irmã dele, porque ele ficou um grande tempo no hospital, e aí essa mulher mandava vídeos e fotos dele no hospital, dizendo como ele estava, se ele estava melhorando ou não, porque ele pegou uma doença muito grave que era caso de vida ou morte. Foi mais um momento que ele acessou a minha mãe, no sentido de que ela iria perder ele para sempre. Isso durou mais ou menos 2 meses e a minha mãe mantinha contato com essa mulher todos os dias, pedindo muitos detalhes que sempre ele conseguia mandar pela conversa que eu recebi depois, mais pra frente. Então foram vários momentos em que ela sentia como se ele escorregasse pelas mãos dela e ele se colocava como o único e mais fiel amor da vida dela. Pra ela era muito difícil lidar com tudo isso, até o momento então que ele se recuperou. E ele disse que se recuperou porque sempre pedia pra irmã dele que a minha mãe rezasse pra ele, que gravasse esse vídeo, não só dela, mas comigo também rezando pra ele. Um outro vídeo que pode parecer muito inocente pra vocês, mas que para aqueles que têm um pensamento nojento, era também pedido esses vídeos dos pequenos rezando. Então, tudo que ele pedia de vídeo pra me ver, como se fosse assim, é a última vez que eu vou ver a pequena, manda aí pra mim, porque talvez eu não tenha mais essa oportunidade. E não era assim, manda uma foto da pequena sorrindo ou manda uma foto da pequena me dizendo oi. Ele detalhava, ele exigia coisas e por minha mãe estar tão emaranhada na situação, ela não percebia. Ele se curou e diz que se curou pelas orações que a minha mãe mandava, tanto dela quanto as minhas. Então era como se ela tinha entrado em uma pose de heroína. Ela tinha salvado ele, o amor da vida, e jamais deixaria que qualquer coisa fizesse com que ela perdesse ele. Depois de tudo isso, então, ele se organizou e voltou para o Brasil para ficar com a minha mãe. Só que as coisas já começaram a não ser como eram antes, porque aí tudo que a minha mãe fazia tinha algo errado, que ele queria que fosse feito diferente. Ele exigia até a alimentação, não só dele, como a minha. E aí ele começou a pegar no pé da minha mãe, como a minha mãe me cuidava, que tinha que ser melhor, que ela estava fazendo errado, que ela não era uma boa mãe. E ele começou a jogar tanto com isso, que a minha mãe começou a ficar com raiva de mim, porque qualquer coisa que eu chorava, que eu reclamava, ou que eu nem precisava fazer nada porque ele estava reclamando por mim, porque não existia, era um absurdo o que ele estava falando, ele colocava a culpa na minha mãe, a ponto de distanciar ela, de trancar ela no quarto, de deixar ela sem comer, de falar que não queria mais nada com ela. Ele foi criando ali uma concorrência entre eu e a minha mãe, que eu não sei muito bem explicar, porque eu não tenho grandes lembranças. O que é mais falado aqui pra vocês é realmente que a vizinha escutava, que a vizinha via, ou alguns pequenos lapsos sobre tudo isso. A cada vez que a minha mãe tentava argumentar com ele, ele vinha com algo pior, falando que então ia deixar ela. E ela entrava num estado de hipnose, que então ela aceitava qualquer coisa que ele pedisse ou falasse. Foi aí que ele começou a oferecer então substâncias para minha mãe. E aí ele não só oferecia, como às vezes forçava. Independente disso, o uso frequente de substâncias faz com que você fique necessitada daquilo
praticamente todos os dias. Foi aí então que ele começou a cobrar da minha mãe. E a minha mãe já não tinha mais condições de pagar para isso. Nisso, ele começou a me elogiar e a olhar para mim de uma forma diferente. Aí eu já tinha 6 anos. E ele fazia isso na frente da minha mãe para causar ciúmes. E a minha mãe não ficava do meu lado. Era como se eu tivesse que usar uma roupa mais comprida. Eu estou falando isso com 6 anos, tá? Ela colocava uma roupa em mim. E ele me olhava de um jeito diferente. E aí a culpa era minha. Ela começou a mudar o modo de me vestir, começou a tentar me deixar mais trancada no quarto e não queria que a gente se cruzasse na própria casa, sendo que não tinha como, nós iríamos jantar juntos, toda a família. Quando saía a família, ela me deixava trancado na vizinha e só saía com ele. E isso foi aumentando cada vez mais, a ponto dele chegar para ela e falar que ela tinha que escolher entre ele ou eu, porque eu estava causando sensações nele e brigas entre eles que ele não poderia controlar e que com certeza ela iria perder ele. Essa frase, "você vai me perder", fazia com que a minha mãe fizesse loucuras e foi isso que ela fez comigo, em nome de continuar com ele. É importante entender que ele fazia isso, não só ele, mas outros grupos. E ele fazia isso com vários pequenos, não era só comigo. Ele era experiente, já há um tempo. Ele tinha esse passe de entrar e sair aqui no Brasil. Ele não precisou batalhar nada disso que ele falava para minha mãe. Então, quando ele tinha as viagens e as coisas todas, é porque ele estava transportando pequenos para outros países, para esses caras que pagavam um valor absurdo que até hoje eu não sei quanto que é. Então, a partir do momento que ele falou para minha mãe sobre tudo isso, ele simplesmente colocou todo o meu conteúdo no site e aí ele já tinha um cara que gostaria de ficar comigo e era um francês de 70 e poucos anos. Ele disse para minha mãe que seria um bom negócio porque seria um senhor que nunca teria filhos e que vinha de uma linhagem quase que de príncipe e que por isso teria muito dinheiro e queria então um pequeno para herdar tudo aquilo, já que ele não teria mais condições de ter filho, então que eu teria uma vida muito boa porque eu seria uma herdeira. Ele chegou a mostrar fotos para minha mãe e ia falar que se ela quisesse ele poderia entrar em contato com ela para responder qualquer tipo de pergunta e passar a segurança e confiança que ela quisesse para entender que eu teria uma vida muito melhor na França. Por incrível que pareça, o desespero da minha mãe era tão grande de que ele aceitasse ela, de que ela não perdesse ele, que ela não se interessou em nenhum momento em entender se esse cara realmente existia, se ele tinha esse dinheiro e se o que ele queria fazer comigo. O desespero dela era que se resolvesse a situação. E se isso fosse ter que me largar na mão de outras pessoas, então que acontecesse. Enquanto isso tudo estava acontecendo, apareceu um caso de uma criança desaparecida na rua do lado da minha casa. E se tinham muitos indícios de que alguém perto teria participado disso. Se houve toda uma investigação, nesse momento apareceu uma viagem do nada que ele teria que ir. E ele só voltou quando esse caso abafou. Enquanto isso, a minha mãe ficou comigo e ele continuava trazendo gatilhos nela de que ela pudesse perdê-lo. Então foram os piores momentos da minha vida, porque a minha mãe ela já não queria mais saber de mim. Ela queria que eu fosse logo embora e aí ela se pegou na desculpa de que eu teria uma vida melhor, uma vida que ela não poderia me dar e que ela queria logo que eu sentisse a felicidade, né, de ter tudo que ela nunca pôde me oferecer. Só que nisso, qualquer coisa que eu fizesse, a minha mãe dizia que estava errado. A minha mãe não queria que eu sorrisse, não queria que eu andasse, que eu cantasse, que eu dançasse. Para eu comer, mesmo ele não estando lá, ela já queria que eu estivesse no modo automático de só me alimentar quando ele não estivesse na cozinha, de que quando ele chegasse em algum cômodo da casa, eu fosse para outro cômodo, que eu não questionasse ela sobre nada porque ela não queria escutar a minha voz, ela não queria que ele tivesse contato com qualquer coisa que ele pudesse
pudesse entender que era eu, porque ele dizia que mexia com questões de homem nele, que ele não poderia controlar isso e que eu acabaria arruinando o casamento dos dois. Assim, quando ele voltou, teve um episódio de que eu fui tomar banho e aí eu deixei a porta aberta e ele foi falar pra minha mãe que eu tinha feito isso de propósito. E aí eu levei a maior surra da minha vida. Tudo que eu fazia era de propósito e era para mexer com ele. A minha mãe nunca viu pelo lado de que ele tinha desejos por isso e que ele estava fazendo o pior comigo. Ele nunca chegou a encostar em mim, porque uma das exigências também era que esse pequeno ou pequena fosse puro. Quando ele voltou, depois da viagem, né, que foi ao mesmo tempo que uma criança da rua do lado desapareceu, ele exigiu para minha mãe que ele já voltasse em outra casa, que ele já não poderia ser naquele bairro. E ele dizia isso que era porque ele estava enjoado, porque ele não se sentia seguro, já que tinha acontecido isso com um pequeno, que talvez fosse melhor a gente mudar para uma região que fosse condomínio, que tivesse segurança, que tivesse mais qualidade de vida. E a minha mãe chegou a falar para ele que não se tinha condição financeira para isso. E aí ele jogou então que esse homem, né, que iria me adotar, ele mandaria parcelas para minha mãe por mês, que ela poderia arcar com esse condomínio de luxo que ele queria e depois o carro de luxo que ele queria, que fosse blindado, que tivéssemos seguranças, que tudo seria feito da melhor forma, porque esse cara mandaria em euro todo mês até eu completar 18 anos um dinheiro para ela e que desse dinheiro ela poderia então usar também para substâncias que ele dizia que eram os remédios ali que ajudavam ela a ser uma pessoa mais equilibrada e a não voltar àquela depressão que ela tinha no começo. Eu não sei se ela colocou que ele era meu tio, que ele era meu padrasto, mas ele tinha autorização para fazer documento falso não meu para que eu pudesse viajar. Ela não quis saber de organizar minha mala, de saber aonde eu ficaria, qual telefone ela poderia conversar, o que eu precisaria. Ela simplesmente me entregou na mão de um velho de 70 anos. Quando minha mãe saiu dessa casa que ele exigiu, foi quando ela deixou todas as coisas para a vizinha. E a vizinha não olhou tudo logo de cara. Quando a vizinha resolveu olhar sobre o que tinha no computador, que era muito lerdo, já não estava mais ligando como antes, tinha um tempo para ficar lá processando para abrir. Não foi no primeiro dia que ela conseguiu ver isso. Ela deixou o computador ligado lá 30 minutos, 40 minutos, o computador não ligava. Aí esquecia, ia viver a vida dela, depois tentava de novo, porque era uma coisa que ela talvez queria utilizar para guardar, naquela época, guardar receitas. Enfim, não era uma coisa importante para ela quanto as outras coisas que ela pôde usar da casa ou até mesmo vender e fazer um dinheirinho. Então levou muito tempo para ela ler, ver print, entender o que estava acontecendo ali e no que a minha mãe estava enfiada, sabendo ou não, com consciência ou não. Enquanto esse tempo passou, ele então foi para uma outra casa, né, com a minha mãe. Realmente eu fui entregada para esse senhor na França. E então a minha mãe começou a viver o terror de que ele colocava mulheres dentro da casa, ele não pagava nada, o dinheiro desse senhor nunca chegava, então a minha mãe entrava em dívida atrás de dívida, porque ele pedia cheque especial, cartão de crédito, pedia para ela fazer empréstimo porque o dinheiro ia chegar, como estava vindo da França, ia demorar um pouco mais, mas então ela podia usar as substâncias e pagar ele depois, e aí não tinha esse dinheiro, e aí ela foi se endividando, até ele chegar a levar pequenos para casa e ela entender aonde ela tinha se enfiado. Em pouco tempo, a minha mãe perdeu a vida. E aí, a busca de tudo isso só veio pela minha vizinha. Foi uma pessoa que marcou muito, porque ela me salvava em muitos dos momentos que eu estava perdida dentro daquela casa e ela me pegava para ir tomar um ar. E eu não contava nada, porque eles deixavam bem claro para mim que se eu contasse alguma coisa, eu iria me ver com os dois, coisa que eu não queria. Então, eu fiquei na cabeça com o endereço da minha vizinha, eu fiquei na cabeça com o rosto dela, com o telefone dela, coisa que eu não pude ter acesso por muito tempo. Nisso, então, em menos de, 8, 9 meses, a minha mãe chegou, perdeu a moral, perdeu
a vontade de viver e depois perdeu a vida. E ele, óbvio, desapareceu. E aí a única coisa que sobrou fui eu com esse senhor na França, que no início me tratava mesmo como uma pequena que teria tudo na vida. Primeiro ele me deu as coisas, ele me analisava, ele me observava de longe, porque ele queria saber o que me deixava bem, o que me deixava ruim, porque ele não queria ter ali só uma relação comigo. Ele queria saber onde ele poderia me acessar em pontos fracos ou fortes, quando ele estaria me fazendo bem, quando ele estaria me fazendo mal. Resumindo, eu seria praticamente um fantoche na mão desse senhor. E aí não existe fuga disso, tá? Eu realmente vivi assim até a minha adolescência, que foi quando eu consegui fugir. Só que fugir na França não é algo tão tranquilo. E na minha fuga eu não tinha ajuda de ninguém, eu não tinha telefone, eu não tinha dinheiro. Foi numa calada da noite, quando ele simplesmente apagou como pedra e eu me senti também com força e coragem para isso. Porque o medo que era colocado em mim todos os dias, de que se você fizer algo, você perde a sua vida, né? Ou coisas piores que ele me mostrava em desenhos, em vídeos e falava que iria fazer comigo, eu simplesmente não me mexia. Eu só sobrevivia ali a tudo que acontecia. Então, quando eu tomei coragem de fugir, foi num piscar assim que eu tive e eu fiz no impulso. Só que eu acabei ficando nas ruas. Não tinha para onde pedir ajuda, com quem pedir ajuda. Eu aprendi o francês porque eu era pequena, mas eram palavras que, tipo, ele usava de poucas palavras comigo, sabe? Eu não tinha um vocabulário porque eu não tinha estudo, eu não saía de casa para entender como que era fora. Eu não sabia nem muito bem, sabe, da minha mudança do Brasil para França. Eu fui descobrir isso, sim, realmente que eu falava francês, mas que ainda eram poucas palavras e frases e que eu precisava aprimorar porque ele realmente não me dava aula, né? Ele falava e eu comecei a entender na marra o que ele falava, porque não tinha outra forma, através da mímica, da ação, do entender o sim ou não. Então, a minha vida na rua foi muito complicada e é lógico que dessa vida eu só podia virar o que muitas mulheres imigrantes viram, que é essa mulher de rua, que é sim dever lá a cafetina e ter que trabalhar todos os dias para pagar. Eu fui criada assim no automático. Então, para mim, essa era a vida de todas as pessoas. Ser usada assim, receber um não dinheiro por isso e continuar até o momento de acabar. Só que a imagem da minha vizinha, de tudo que eu tinha vivido também, ficou muito tempo na minha mente. E chegou um momento que eu senti que eu poderia ser mais, que eu poderia viver mais do que só isso. Porque assim, eu tava perdida na rua e aí eu encontrei uma menina que então me disse que poderia me ajudar. Só que ela falava vários tipos de língua e meio que eu não entendi, porque eu não tinha conhecimento total. E eu nunca tinha conversado com outra pessoa sem ser esse senhor. Então eu achava que era certo fazer aquilo que ele fazia comigo com outras pessoas, mas a comunicação era muito difícil. Eu entendi pouco, eu simplesmente aceitei porque eu estava perdida. À noite, não sabia para onde ir. Andando, sim, pessoas me olhavam de um jeito estranho, principalmente homens. E essa menina foi a única que eu acho que me olhou de um jeito carinhoso. O que acontece é que eu tinha, então, eu tinha duas formas de continuar ali com ela. Ou eu levava uns pacotinhos que estava junto com ela, que mais pra frente eu entendi que eram substâncias ali, que eu não sei até onde eu tinha que transportar ou não, se era por avião, se era de uma região para outra, eu nem sabia o que era, aonde que eu estava me enfiando, ou então já ir direto para ter essa vida na rua. Quando eu cheguei com ela, que ela então ia me explicando mais ou menos assim, bem pacientemente, sobre o que seria, um outro homem chegou perto e eu entendi que ele tinha perguntado se eu estava com ela e se eu iria com ela. E ela disse que sim, e foi a partir daí que eu comecei a minha vida na rua. Mais pra frente, eu cheguei a levar esses tipos de substâncias de uma região para outra, e foi se colocado então que se tinha um vídeo meu
fazendo isso. E só aí me explicaram que isso não era legal, que eu não poderia transportar essas substâncias e que caso esse vídeo vazasse, eles avisariam a polícia e eu estaria presa. Então, eu tinha uma dívida do quarto que eu morava, que eu sempre tinha que estar pagando, e tinha vários tipos de ameaça, e por isso eu tive que ficar nessa vida por um grande tempo, até algumas pessoas que eram como se fossem meu chefe ficassem doentes, entendesse que eu não estava mais dando tão resultado. Isso não é novo para vocês, né? É assim que funciona em qualquer lugar do mundo. Se começa a ter dívidas exorbitantes que nunca existe, te começa a incriminar de coisas que também não existe e você tem que ficar ali trabalhando. A única diferença é de que eu não tinha essa exigência de ter que fazer muito dinheiro, mas não tinha para onde eu fugir. Eu só consegui sair disso porque além dos chefes irem ficando velhos, doentes, irem sendo presos e coisas sendo descobertas, eu também fui crescendo dentro desse lugar. Porque você começa como nada e se você for esperta, e não é uma esperteza também de inteligência, mas você tem que engolir muita coisa ruim, você tem que passar por muita coisa ruim. Eu tô falando desde você ser surrada várias vezes por muitas pessoas, até você ter que aceitar o máximo do bizarro pra fazer ali, pra ganhar muito dinheiro, mesmo sabendo que mais da metade você não vai ver, você vai ver um dinheiro que é o mínimo de sobrevivência pra você naquele dia. Você vai subindo nesse lugar conforme você vai virando uma pessoa cruel. E é isso que é triste, porque você tem que passar por cima de outras pessoas. Primeiro você é uma menina de rua que tá ali e tem que fazer clientes, mas você vai ter as mulheres à sua volta que vão ter inveja, que podem não ir com a sua cara, que vão te maltratar, que não vão querer que você ganhe o dinheiro que tem que ganhar. E também você vai ter os homens que vão usar e abusar de você porque sabe que você tá totalmente vulnerável, então eles vão te iludir sobre, eu vou te tirar daqui, se você fizer isso pra mim, esse trabalho por fora, eu consigo que você vá pra um cargo maior. O que seria um cargo maior? Eu tô falando de mulheres que trabalham na rua ou em bordéis ou em casas noturnas. Você pode virar uma acompanhante, que é aquela acompanhante de luxo, que aí você já é muito mais bem cuidada, eles te investem em você e os clientes também são outro tipo de padrão de clientes, ou então você pode virar aquelas que gerencia os bandos das mulheres nas ruas, mas para isso você tem que ter já ganhado muito dinheiro, ter que ter provado muita confiança, ter que ter feito muita coisa ruim. E eu não tô falando só de ter relação de uma forma bizarra com os caras, eu estou falando de você mentir, de você dar a sua vida ali para aquele grupo que tá fazendo coisas ruins, de você de repente entrar em uma confusão e fazer algo que vai te incriminar, mas que outro vai acobertar porque sabe que você tá ajudando a esconder o podre da maioria. Então assim, aos poucos você vai ficando fria, vai ficando má e vai aceitando fazer o pior para tentar sair dali. E foi dessa forma que eu consegui sair dessa situação. Foi aceitando tudo, fui fazendo coisas ruins, até o momento que eu podia olhar e ver que eu não era mais aquela menina da rua que estava ali sendo mandada, apesar de ainda ter maiores acima de mim, mas que eu também poderia ter a minha vida e poderia correr atrás das minhas coisas e poderia, naquela idade, desistir com a minha boca fechada e sair daquela situação ou fugir a qualquer momento. E foi mais ou menos isso que aconteceu. E só aí que eu pude, então, ter flashes da minha vizinha, do meu bairro, da minha região e pensar que eu poderia voltar até lá para saber tudo o que tinha acontecido. Eu nunca soube o que aconteceu com a minha mãe e eu tinha muita esperança de que ela estava viva, porque mesmo com tudo que ela fez comigo, eu ainda tinha uma abertura de entender que, sei lá, ela não estava pensando, ela não estava consciente que eu poderia ajudar ela, que ela ainda me amava, que talvez ela tivesse se arrependido. Passava muitas coisas na minha cabeça sobre eu querer ter a minha mãe de volta. E eu fui atrás do bairro, da vizinha, de tudo, para tentar encontrar minha mãe. Mas, infelizmente, a primeira notícia que eu tive foi que ela acabou com a vida pouco tempo depois que eu fui para a França
e que nesse momento eu entendi que eu nunca mais teria a minha mãe do meu lado, que eu nunca mais poderia escutar a desculpa dela ou dizer que em algum momento ela me amou, que ela errou. Isso batia muito no meu coração, sabe? E aí foi quando eu encontrei essa vizinha também, que me contou por cima toda essa parte de quando eu era criança, que não se tinha mais tantas provas e tantas coisas guardadas, mas que eu resolvi acreditar no que ela falou, porque eu tinha flashes, sim, de muito que ela me contava. E aos 6 anos, querendo ou não, eu não sei porquê, se foram marcas muito fortes na minha vida, eu fiquei com isso na minha cabeça ao longo do tempo, e mesmo tentando apagar, as coisas ruins que continuaram acontecendo só reforçaram aquilo que eu já tinha na minha mente. Hoje eu sou uma pessoa que não trabalha mais com isso, eu consegui estudar, eu consegui me formar, eu tenho uma profissão que dá o que eu preciso viver no mês, no ano. Eu não quero abrir nada disso aqui, porque eu ainda tenho medo de ser perseguida. Eu ainda tenho medo do que pode acontecer se alguma identificação vazar nesse tipo de história. E o que eu peço para vocês é que vocês fiquem muito alertas sobre quem vocês deixam aproximar, chegar perto dos pequenos de vocês. Essa coisa de venda virtual de pequenos existe. Não é brincadeira. E não é só virtual. Tem as pessoas no presencial, no caso esse angolano, mas pode ser de qualquer outra nacionalidade, que também faz isso friamente falando. Então, fica aqui o alerta para vocês. Gente, essa história tem muitos detalhes, mas eu simplesmente não consegui contar pra vocês porque eu achei muito pesado. Já sei que vai ter gente aí nos comentários falando que assistiu só até metade. E como o objetivo é alerta, eu acho que os detalhes de como tudo isso foi feito e o que ela realmente passou não é necessário, né? Eu acho que o que é necessário é nós, como mães e pais também, né? Porque isso pode acontecer com uma mulher fazendo isso também, entender quem a gente deixa aproximar dos nossos pequenos e como isso é bizarro na internet. Eu vi uma notícia, eu acho que não faz nem uma semana, de um senhor brasileiro que tinha se comunicado com a polícia porque ele tinha comprado um pequeno em um site e esse pequeno não chegou para ele. E aí ele foi até a polícia reclamar. E eu fiquei assim, isso é verdade mesmo? E com essa história eu busquei e acontece muito mais do que a gente imagina. E como eles têm abertura para conseguir documentos, para fingir que são tios, que são irmãos e que se tem autorização, porque aqui, não só aqui no Brasil, mas em outros países, tem a lei de Haia, que você precisa dar a assinatura do responsável para a criança sair do país. E o medo é que eles conseguem esse documento falsificado e conseguem transportar esses pequenos, mesmo que não seja o pai e a mãe real que esteja autorizando. E nessa história do cara romantizar, iludir essa mulher a ponto dela preferir ele do que a própria filha. Pode ser muito surreal na cabeça de vocês, mas acontece muito mais do que vocês imaginam. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.